Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o novo Código de Processo Civil. E no novo Código de Processo Civil estamos estudando a comunicação dos atos processuais. Esta é a quarta parte desse estudo. Até então nós já apresentamos qual é a razão, qual é a justificativa dos meios de comunicação dos atos processuais, identificamos as diversas espécies de comunicação que estão previstas na nossa lei, classificando-as em dois grandes grupos. O grupo da comunicação entre juízo e partes, terceiros e auxiliares da justiça, onde se encontram citação, intimação, e o grupo da comunicação entre juízo nacional, internacional, entre juízos nacionais, entre juízo de instância superior com instância inferior e entre juízo arbitral e juízo estatal, onde se encontram as cartas. Nós já falamos sobre citação, conceito de citação, as suas características, apresentamos as diferentes espécies, modalidades, algumas regras específicas sobre a citação, e nessa parte 4, então, damos sequência com as outras formas de comunicação dos atos processuais. Nós vamos primeiro falar sobre a intimação. Na ordem do CPC, até as cartas são regulamentadas anteriormente. Mas, como nós acabamos de falar sobre citação, que é uma forma de comunicação entre juízo e parte, então damos sequência com a segunda forma de comunicação entre juízo, parte, terceiros e auxiliares, que é a intimação, até porque um dos mais importantes trabalhos nesse momento é identificar as diferenças entre citação e intimação. Quando falávamos sobre citação, nós identificamos que citação é uma forma de comunicação por meio da qual o juízo informa o réu executado ou interessado acerca da existência de uma demanda e o convoca a integrar a relação processual. Perfeito. Isso, citação. Então, a citação ela tem principalmente dois objetivos: informar acerca da existência de uma demanda e convocar o sujeito do polo passivo, réu, executado, interessado, a fazer parte da relação processual. Qual a grande diferença entre citação e intimação, já que as duas são formas de comunicação entre juízo e partes, terceiro interessado e auxiliares? Quais as diferenças? Vamos lá, falar sobre intimação. Primeiro, identificando qual é o fundamento, para que serve uma intimação. À luz do artigo 269 do novo Código de Processo Civil, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém de atos ou dos atos e termos de um processo. Intimação é a forma por meio da qual o juízo dá ciência a alguém dos atos e termos de um processo. Alguns doutrinadores vão falar: intimação ela serve para informar sobre a prática de um ato processual ou para convocar alguém a praticar um ato processual. Mas observem um detalhe importante nesse conceito. Aqui o legislador vai nos dizer que a intimação é um ato processual por meio do qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo.
forma de comunicação por meio do qual o juízo cientifica alguém da prática de um ato processual ou convoca alguém para a prática de um ato processual. Percebeu já a primeira diferença entre citação e intimação? Quando falávamos sobre citação, especificamente falávamos que a citação era a forma de comunicação dirigida ao réu, executado ou interessado. Ou seja, a destinação de uma citação é alguém que se encontra no polo passivo da relação processual. A citação, ela se destina ao réu no processo de conhecimento, jurisdição contenciosa. A citação, ela se destina ao executado, que é o sujeito do polo passivo numa ação de execução. A citação, ela se destina ao interessado num procedimento de jurisdição voluntária. Então, claramente, o destinatário da citação é mais restrito. É mais restrito. A citação, ela serve para informar o sujeito do polo passivo sobre a existência de uma demanda e convocá-lo a fazer parte da relação processual. Então, o autor não será citado. Um auxiliar da justiça não será citado. Porque a citação, ela se destina exclusivamente ao sujeito do polo passivo da relação obrigacional, a depender do processo ou procedimento, no caso concreto. Réu, processo de conhecimento, executado, processo de execução, e interessado, procedimento de jurisdição voluntária. Agora, a intimação, veja, a intimação, ela se destina a alguém. Então, uma expressão muito mais ampla. A intimação, ela serve para réu, ela serve para autor, ela serve para interessado, ela serve para terceiro, ela serve para algum auxiliar da justiça, como é o caso do perito. Então, o destinatário da citação, muito mais amplo, muito mais amplo. Por isso eu destaco aqui em vermelho, A citação é dirigida ao réu, executado ou interessado, enquanto que a intimação pode ser dirigida a qualquer das partes, seus advogados, auxiliares da justiça ou terceiros. Você se lembra da última aula, quando falávamos sobre citação por hora certa? Aquela citação que acontece quando o oficial, por 2 vezes, procura o réu para citá-lo e, suspeitando da sua ocultação, olha o detalhe, intima alguém da sua família ou algum vizinho, informando que no dia útil subsequente, na hora determinada, ele retornará para fazer a citação do réu. Olha só que texto interessante. O oficial vai lá para citar o réu e, não o encontrando por 2 vezes, suspeitando da sua ocultação, intima alguém da sua família ou um vizinho. Por que intima e não cita? Porque a citação, ela é exclusiva para o sujeito que é ou que se encontra no polo passivo da relação processual. Então, ele vai lá para citar o réu, não encontrou, já fez isso 2 vezes, há suspeitas de ocultação, ele intima alguém da família, um vizinho, informando que voltará no dia subsequente útil, na hora determinada, para realizar a citação daquele réu que não fora encontrado. Ok? Então, detalhe aí interessante. Outro ponto a se observar, que eu destaco aqui para o nosso estudo, como diferenciador entre citação e intimação. A citação, ela serve para dar ciência da demanda e para integrar o réu, executado ou interessado ao processo. 2 são os objetivos específicos
da citação. No bem da verdade, o legislador só trata desse segundo objetivo. Mas é óbvio que esse segundo objetivo é precedido pelo primeiro, que é cientificação. Então, dois são os fundamentos principais, né, os fundamentos objetivos da citação. Quais? Cientificar o sujeito passivo sobre a existência da demanda e convocá-lo a integrar o processo. Ponto. Acabou. Intimação, além de ter, destinatários mais amplos, porque podem ser quaisquer das partes, autor, réu, exequente, executado, pode ser um terceiro, pode ser um auxiliar da justiça, pode ser o advogado das partes. Então, além de ter um rol de destinatários muito mais amplo, o objeto também o é. Porque a intimação ela serve para dar ciência de qualquer ato ou termo do processo. A lei estabelece dessa forma: a intimação serve para dar ciência de qualquer ato ou termo do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Por isso que a doutrina vai dizer, a finalidade da intimação é cientificar alguém sobre a prática de determinado ato processual ou convocar alguém a praticar determinado ato processual. Lembra lá do inicinho da citação. Eu disse para os senhores, não é correto dizer que o réu será citado para apresentar defesa, como acontecia no CPC 73. O réu vai ser citado para apresentar defesa. Não, de forma alguma. De forma alguma. A citação serve para cientificar sobre a existência da demanda e convocar o réu a integrar a relação processual. Ponto. Fechando assim a relação triangular. Ponto. Não posso dizer, não é técnico dizer, como o CPC 73 fazia, que o réu será citado para responder a demanda, que ele será citado para contestar, ou, na vigência do novo CPC, dizer que ele será citado para audiência de conciliação ou mediação. Não, não. O réu ele é citado para tomar conhecimento da existência da demanda, para integrar o processo e no mesmo ato, por isso que alguns acabam confundindo, no mesmo ato, ele é intimado para a audiência de conciliação ou mediação, ou nos casos em que não couber esta audiência, intimado para responder, intimado para contestar. Vejam, intimado. Intimado, ok? Então, citação serve para dar ciência, para integrar. Intimação serve para dar ciência de qualquer ato do processo, para convocar alguém à prática de qualquer ato do processo. Ok? Terceira e última diferença nessa parte introdutória sobre intimação: a citação ela é feita pessoalmente ao citando. Quando falávamos sobre as espécies de citação, nós identificamos que existem duas espécies: citação pessoal e citação ficta. Eu tenho várias modalidades de citação pessoal, duas modalidades de citação ficta, edital por hora certa, mas no gênero nós temos duas espécies: pessoal, ficta. E a regra é a pessoalidade. A pessoalidade. Então a citação ela deve ser feita na pessoa do réu ou do seu representante legal, mandatário. Mas na pessoa, o princípio da pessoalidade. Já a intimação, regra geral, ela não é destinada à parte. Ela é destinada ao advogado da parte. Então aqui nós temos uma exceção a essa pessoalidade. A citação ela é feita, em regra, pessoalmente ao citando,
enquanto que a intimação, em regra, é dirigida ao advogado da parte, né? Ou aos advogados das partes. Beleza? Então, 3 diferenças aí significativas entre citação e intimação. Nós temos também várias espécies, né, de intimação. A intimação pode ser por meio eletrônico, diário oficial, pessoal em cartório, como acontece naquela modalidade de citação que vimos na última aula, por carta registrada com AR, por oficial de justiça, por hora certa, por edital. A intimação também pode fazer. A questão é, se lá quando falávamos de citação, a regra era citação por correio, no caso das pessoas físicas, microempresa, empresa de pequeno porte, e citação por meio eletrônico, com relação às outras pessoas jurídicas de direito público e direito privado, aqui a intimação, em regra, ela é por meio eletrônico ou diário oficial. Por meio eletrônico ou diário oficial. Por meio eletrônico hoje, mais usado por conta do advento da tecnologia, PJE e etc. Mas essas aqui são as 2 regras, né? Bem mais raro falar em intimação por correio, por carta. Ok? Agora vamos ver o que o novo CPC fala sobre a intimação. A intimação tem bem menos segredo se comparado com a citação. Citação é um assunto muito mais complexo, né? Demanda muito mais atenção da nossa parte. Intimação não, mais tranquilo, regras bem mais objetivas que valem a pena serem observadas. Vejamos aqui, ó, artigo 270 do novo CPC. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Veja lá, essa é a regra. Essa é a regra, né? Enquanto a citação para pessoas físicas, microempresa, empresa de pequeno porte, em regra, a citação é realizada por correio, o legislador está dizendo aqui, as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Okay? Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, né? Então, diário oficial. Artigo 275, a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Ok? Observaram então a regra preferencial aqui para a intimação? A citação, última aula, para a pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, regra, correio. Para as demais pessoas jurídicas, regra, meio eletrônico. Exceção direta, oficial de justiça. Ok? Intimação, regra, meio eletrônico. Até porque com o PJE, né, o processo está lá cadastrado. Então, as partes já fazem parte da relação processual. Muito mais simples se fazer a intimação por meio eletrônico. Não sendo feita por meio eletrônico, próxima forma imediata, publicação em diário oficial. Não deu nenhum nem outro? Tenta por correio. Não sendo possível a intimação por meio eletrônico, nem por correio, nem por diário oficial, aí sim eu busco a alternativa do oficial de justiça. Ok? Para fechar a intimação, assunto bem simples, a única coisa que eu quero lembrar, novidade do CPC 15, né, e novidade nós temos que ter muito cuidado, diz respeito à calendarização. No início das nossas aulas sobre atos processuais, quando falávamos lá sobre forma dos atos processuais, eu destaquei, né, 2 novidades do CPC 15, quais sejam o negócio jurídico processual e a calendarização, né? Vimos que as partes e juiz podem agendar a data das práticas dos atos processuais. Lembra disso? Pois bem,
por ser novidade, muito importante lembrar. Muito importante lembrar. O que, professor? Que havendo calendário para a prática dos atos processuais, as partes, elas não serão intimadas. Havendo a formalização de calendário, as partes não serão intimadas dos atos que constarem do calendário. Então, as intimações serão dispensadas. Não se esqueçam disso, né? Já tem algum tempo que tratamos o tema dos negócios jurídicos processuais, do calendário, mas lembrando, né? Legislador processualista traz a possibilidade das partes, em conjunto com o juiz, né, elaborarem um calendário agendando previamente a prática, a data para a prática dos atos processuais. Show, beleza. Havendo calendário, as partes não serão intimadas desses atos processuais, porque presume-se que elas já sabem. Ok? Beleza. Então, assim, terminamos o estudo sobre citação e intimação, que são as duas formas de comunicação entre juízo e partes, terceiros e auxiliares. Agora passamos a falar sobre a comunicação entre juízos. Ok? Divida aí a sua mente, organize o seu estudo. Até então, estávamos falando sobre formas de comunicação entre juízo e partes. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Terceiros interessados e auxiliares da justiça, onde temos citação, que é destinada especificamente para o sujeito passivo da relação processual, e a intimação, que serve para todos os sujeitos da relação processual, terceiro e auxiliares da justiça, com finalidades distintas. Agora, passamos a tratar as formas de comunicação entre juízos. Entre juízos. E por que existem essas formas de comunicação entre juízos? Porque a atuação de cada juízo possui limites. E o juízo determinado não pode, em regra, atuar fora do seu limite estabelecido na lei. Por isso que antes de trabalharmos especificamente cada espécie de carta, né, as cartas são as formas de comunicação entre juízos, mas antes de estudarmos cada espécie de carta, cumpre-nos aqui falar um pouquinho sobre o princípio da aderência. Você se recorda o que é princípio da aderência? Nós tratamos acerca do princípio da aderência quando estudamos jurisdição. Jurisdição, conceito de jurisdição, características da jurisdição, princípios da jurisdição. E aí falamos sobre o princípio da aderência. O que estabelece esse princípio da aderência, que é fundamental para o estudo da jurisdição? Primeiro, você se lembra o que é jurisdição? Jurisdição é o poder-dever
que o Estado tem para pacificar conflitos por meio da imposição da lei. Isso, jurisdição, né? Doutrinariamente a gente analisa a jurisdição a partir de 3 vertentes: poder, função e atividade. Mas para nossa reflexão agora, jurisdição, poder, dever do Estado de dizer e impor o direito para a pacificação de conflitos de interesse. Juris dicere. E aí a jurisdição tem diversas características e alguns princípios. Um dos princípios da jurisdição é o princípio da aderência. Princípio que estabelece limitações ao exercício legítimo da jurisdição, que é esse poder, dever do Estado de impor o direito para a solução de conflitos. O princípio da aderência é o princípio que estabelece limitações ao exercício dessa jurisdição, limitações de caráter territorial. De caráter territorial. O novo CPC diz expressamente: a jurisdição ela é exercida em todo o território nacional. Então, primeira consequência imediata do princípio da aderência é que o poder jurisdicional brasileiro só pode atuar dentro do território nacional. Então, está aderido ao território nacional. Fora do território nacional, o Poder Judiciário brasileiro não tem jurisdição. Por isso que estudamos no início do novo CPC acerca dos limites da jurisdição nacional, onde trabalhamos temas como competência internacional concorrente e competência internacional exclusiva. Princípio da aderência. Princípio da aderência, que impõe limites à atuação jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário, exercida tipicamente pelo Poder Judiciário. A jurisdição ela é exercida por juízes e tribunais dentro do território nacional. Primeira visão, primeira consequência desse princípio da aderência. Fora do território nacional, falta jurisdição ao Poder Judiciário brasileiro, né? Essa é a questão. Olha lá, o juiz devidamente investido de jurisdição só pode exercê-la dentro do território nacional, sendo vedado atuar fora desses limites. Porque fora desses limites, detalhe importante, falta-lhe jurisdição. Jurisdição. Agora, dentro do território nacional, nós temos diversos juízes, diversos juízos. E é importante observar que, sendo a jurisdição una e indivisível, duas características da jurisdição, ela é una e indivisível, um juiz devidamente investido, notem, tem jurisdição em todo o território nacional. Agora, uma análise interna. Numa análise mais ampla, é importante observar que determinado juízo não tem jurisdição fora dos limites do território nacional. Agora, internamente, notem, qualquer juiz devidamente investido de jurisdição tem jurisdição em todo o território nacional. É isso mesmo. Qualquer juiz devidamente investido tem jurisdição em todo o território nacional. Agora, talvez você esteja se perguntando: ah, professor, mas e aquelas regras de competência? Aí que está o detalhe. Qualquer juiz devidamente investido tem jurisdição em todo o território nacional, porque a jurisdição ela é una e indivisível. Mas, por uma questão de organização do Poder Judiciário, por uma questão de segurança jurídica
e considerando o grande número de processos, o grande número de juízes e a extensão continental do nosso país, o legislador, ele impõe regras que limitam o exercício jurisdicional de determinado juízo. Observaram a sutileza da afirmação? Qualquer juiz devidamente investido tem jurisdição em todo o território nacional. Mas por uma questão de organização, de segurança jurídica, foram criadas regras de competência que têm por objetivo limitar o exercício. O exercício. Isso tem tudo a ver com o princípio da aderência. Porque internamente, o princípio da aderência é que estabelecerá essas regras de competência que limitam o exercício da jurisdição. Que limitam o exercício da jurisdição. Por isso, aponto aqui, internamente, todo juiz devidamente investido tem jurisdição sobre todo o território nacional, porque a jurisdição é una, indivisível. Ocorre que, por questão de organização, segurança jurídica, a lei estabelece limites territoriais internos ao exercício dessa jurisdição. Em todo o território nacional, o juiz tem jurisdição, devidamente investido. Só que apenas na base geográfica previamente estabelecida por lei é que ele tem competência. Então, fora desse limite geográfico, ele continua a ter jurisdição, mas ele não tem competência. Competência. Observaram a diferença? Duas consequências do princípio da aderência. Primeiro, o princípio da aderência estabelece limites geográficos à própria jurisdição, dizendo o quê? Que os juízes e tribunais têm jurisdição em todo o território nacional. Fora do território nacional não tem jurisdição. Agora, dentro do território nacional, embora todo juiz tenha jurisdição em todo o território nacional, dentro, internamente, existem regras que limitam o exercício. De modo que o juiz terá jurisdição, mas fora da sua base geográfica previamente estabelecida, ele não terá competência. Competência. E aí vale dizer que competência territorial, competência territorial, em regra, é competência relativa. Ok? Beleza. Por que nós falamos de tudo isso aqui se o foco desse estudo são as formas de comunicação? Pelo seguinte, porque existindo regras que estabelecem limite à jurisdição e estabelecem limites à competência, se um juízo precisa praticar um ato fora desses limites, ele pessoalmente não pode fazê-lo, em regra. Então, para realizar esses atos, ele precisará da colaboração de um outro órgão jurisdicional, que tenha jurisdição e competência no local em que o ato processual deve ser realizado. Agora, para alcançar essa colaboração, precisa de comunicação. Aqui que surgem as chamadas cartas. As chamadas cartas. Em razão do princípio da aderência, quando for necessária a prática de ato processual fora desses limites, do ponto de vista pátrio, e também do ponto de vista interno, o juiz deverá se utilizar de carta precatória ou carta rogatória. No primeiro caso, carta precatória, estou pensando em limites internos. Estou falando de competência.
O juízo tem jurisdição, porque ele tem em todo o território nacional, mas naquele local ele não tem competência. Falta competência, precisa de carta precatória. Agora, quando penso do ponto de vista internacional, fora do território brasileiro, o juízo não tem jurisdição. Carta rogatória. Carta rogatória. Então, a carta precatória serve, né, para as situações em que falta competência, enquanto que a carta rogatória, que é a segunda, serve para quando faltar jurisdição. Vale dizer, antes de analisarmos cada uma das espécies, que existem algumas exceções ao princípio da aderência, tá? Do ponto de vista interno. Nós vimos que, do ponto de vista interno, o princípio da aderência estabelece regras de competência, que limitam o exercício da jurisdição de determinado juízo. Só que existem algumas regras, existem algumas exceções, melhor dizendo. A regra é de que o juízo não pode atuar fora do limite de sua competência. Para isso, ele precisa de carta precatória. A colaboração do juízo que, em verdade, é competente. Agora, essa regra é absoluta? Não, existem algumas exceções. O legislador expressamente indica-nos ao menos duas exceções. Primeiro, citação pelo correio. A citação pelo correio, né, o juízo pode determinar para qualquer lugar do Brasil. Para qualquer lugar do Brasil. Né? Está em Cuiabá, precisa citar alguém lá em Curitiba. Eu não posso fazer um ato processual em Curitiba porque extrapolou os limites da minha competência, juiz da primeira vara civil de Cuiabá. Se a citação é por correio, não tem problema nenhum. Exceção ao princípio da aderência. E uma outra exceção, né, diz respeito à citação, intimação, notificação, penhora, outros atos executivos em geral, realizados por oficial, então pessoalmente por oficial, em comarcas, seções contíguas, de fácil comunicação ou mesmo região metropolitana. Vamos ver aqui como é que o legislador preveu essas exceções ao princípio da aderência. Observe, artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Qualquer comarca do país. Então, exceção ao princípio da aderência. Mesmo comarcas fora dos limites da minha competência. A citação pode ser feita por correio. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. E o artigo 255, né, diz lá, nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas, então mesmo fora aí do limite de competência, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Então, primeiro caso, estou pensando na citação e aqui em atos realizados pelo oficial de justiça. Citação, intimação, notificação, penhora e outros atos executivos podem ser realizados pessoalmente pelo oficial de justiça, né, nas comarcas contíguas de fácil comunicação que se situem na mesma região metropolitana. Duas exceções ao princípio da aderência. Agora, não sendo esses os casos, se um juízo quer a realização de um ato fora dos seus limites de jurisdição, pensando internacionalmente, ou de competência, pensando internamente, terá que se valer das cartas. Internacionalmente, carta rogatória, falta de jurisdição. Internamente, carta precatória, falta de competência. Falta de competência. Ok? Outro texto do novo CPC, que faço questão de destacar para os senhores, artigo 236. Notem. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial.
Parágrafo 1º, que é o que nos interessa. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, ressalvadas as exceções, como as que nós acabamos de observar. Então, será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal. Limites que faça desse tribunal, desse juízo incompetente ou até mesmo sem jurisdição, quando pensa em limites do território nacional. Beleza? Ainda faço questão de ressaltar, concluindo esse primeiro bloco, sobre cartas, né, uma lição do Daniel Assunção, um dos doutrinadores que mais gosto, né, dessa nova safra de doutrinadores brasileiros, processualista, ótimo doutrinador, tem um código comentado brilhante, também um curso igualmente brilhante, por isso que eu faço aqui o destaque, o meu código de 2017, página 377, você encontrará essa lição aqui preciosa do professor Daniel Amorim Assunção Neves, onde ele diz: as cartas são a forma processual de um juízo pedir auxílio a outro juízo para a prática de um ato processual para o qual o juízo em que tramita o processo não tem competência para praticá-lo. Então, as cartas são a forma processual de um juízo pedir auxílio para outro juízo na prática de um ato processual para o qual o juízo em que o processo está em trâmite não tem competência. Não tem competência. Beleza? Ok, show de bola. Então, encerramos aqui esse primeiro bloco e já voltamos falando especificamente de cada uma das espécies de carta. Falaremos sobre carta de ordem, carta precatória, carta rogatória e carta arbitral no próximo bloco. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até já. Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.